Olá, nessa aula de número 18, nós vamos tratar de 3 institutos: a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Primeiro, desistência voluntária. O que é essa desistência voluntária? Desistência voluntária é aquele ato pelo qual o agente ele deixa de dar prosseguimento à execução de um crime por sua livre vontade. Ou seja, o agente ele inicia a execução de um crime, inicia sua empreitada criminal, executa vários atos dessa empreitada, porém, no momento da execução, no momento da consumação daquele crime, o agente ele desiste. Ele desiste e o crime não chega a seus finalmente, ou seja, o crime ele acaba não sendo executado, acaba não se consumando. Por quê? Porque por sua livre vontade, aquele agente criminoso ele deixou de dar continuidade ao crime e desistiu dessa primeira vontade que era cometer o crime. Eu separei 2 exemplos para que haja uma melhor compreensão. Vamos lá. Então, o agente ele tem a intenção de furtar objetos de uma casa da determinada vítima. Ele aproveita a ausência da vítima, adentra a casa da vítima. Chegando lá dentro da casa da vítima, ele acaba desistindo, achando que não é mais por vontade própria, achando que não é mais interessante cometer aquele delito, aquele roubo, e sai da casa da vítima e vai embora sem nada subtrair. Um outro exemplo é daquele sujeito que quer matar uma determinada pessoa, ele quer matar ali a vítima, vai até a vítima com seu revólver carregado, com seu revólver com todos os projéteis, e efetua o disparo de um projétil. E desiste, não continua mais disparando contra a vítima. Se arrepende. Desiste. Voluntariamente desiste de cometer o crime. E não dispara mais nenhum projétil contra a vítima. Então, por sua livre vontade, aquela pessoa desistiu de executar o crime de homicídio. Porém, é bom lembrar que, havendo a desistência voluntária, se os atos que foram praticados pelo agente criminoso tenham causado algum dano ou alguma lesão à vítima, a pessoa vai responder por esse dano e por essa lesão. Não responde pelo crime, porque ele não pelo crime principal. Por quê? Porque ele não chegou a executar o crime, ele desistiu. Porém, se os atos anteriores à desistência vieram a causar algum dano ou alguma lesão à vítima, o agente criminoso responderá por esse dano ou por essa lesão. E é importante, é importantíssimo, é relevante, é primordial que essa desistência do agente ela tenha que ser livre, desimpedida. Ou seja, não pode ser uma desistência que ocorreu devido a uma coação, seja ela coação moral ou coação material, ou por alguma outra circunstância que forçou o agente a desistir daquela empreitada. Então, percebam que tem que ser algo voluntário mesmo. Nada exterior pode fazer com que aquela pessoa desista. Tem que ser uma vontade própria dela, e essa vontade que vai fazer com que ela desista da sua empreitada de consumar o crime, de chegar à execução final daquele crime. Por isso que se chama, é lógico, desistência voluntária. Essa desistência voluntária está disposta lá no artigo 15 do Código Penal, que diz que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Aquilo que eu falei, se o agente, antes da sua desistência voluntária, praticou algum ato e esse ato tenha causado
alguma lesão ou algum dano à vítima, vai responder por aqueles atos que foram causados. Não responde pelo crime principal, mas responde pelos atos causados. Por exemplo, a pessoa que quer matar a vítima e dispara, dá um disparo de arma de fogo e depois desiste. A lesão que esse disparo de arma de fogo causar na vítima será o crime que o agente criminoso irá responder. Por quê? Ele desistiu de continuar na empreitada, mas antes dele desistir, ele chegou a causar algum dano ou alguma lesão. E por esse dano ou por essa lesão, ele vai responder. Tá? Depois nós vamos para o arrependimento eficaz. O que é o arrependimento eficaz? Esse arrependimento eficaz ocorre quando o agente, iniciado a execução do crime, ele se arrepende eficazmente. O que significa eficazmente? Esse eficazmente significa que a desistência daquela pessoa, ou melhor dizendo, o arrependimento daquela pessoa foi eficaz e evitou que aquele crime principal que se pretendia cometer não ocorreu. Como, por exemplo, a pessoa ela dispara de arma de fogo contra a outra com a intenção de matá-la. Dá 3 tiros, 3 disparos acertam na vítima. E o agente criminoso ele se arrepende. Não, eu não me arrependi, não quero mais matar o fulano de tal. Pega a vítima, corre até o hospital e socorre aquela vítima. Chegando no hospital, a vítima é socorrida e sobrevive. Então, aquele arrependimento ele foi eficaz. Por quê? Porque salvou a vida daquela pessoa. Se ela tivesse morrido, seria eficaz o arrependimento? Não. Porque quando o arrependimento é eficaz, ele tem que atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Evitar que o crime principal ocorra. Então, se o crime principal ali era matar, cometer homicídio, esse arrependimento eficaz tem que evitar que o homicídio ocorra. O homicídio ele não pode ser consumado. Se consumar o homicídio, não posso falar em arrependimento eficaz, porque não houve eficácia naquela minha ação de arrependimento. Eu arrependi, tentei salvar, mas não consegui salvar. Então não houve eficácia. Por isso, então, não se fala em arrependimento eficaz. Dando continuidade, esse arrependimento eficaz, ele tem, falando da sua natureza jurídica, existem 3 entendimentos que estão relacionados ao arrependimento eficaz. Um é a causa de exclusão da tipicidade, o outro é a causa de exclusão da culpabilidade, e o terceiro, né, é a causa pessoal de exclusão da punibilidade. Vamos falar de uma por uma, né? Primeiro, a causa de exclusão da tipicidade. Essa causa de exclusão da tipicidade está relacionada com a tentativa que está disposta no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Por quê? Porque prevê o início da execução e sua não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? Aí a gente entende o quê? Que se a desistência for voluntária, não há que se falar em causa alheia à vontade do agente, afastando-se a tipicidade da conduta, conforme o que dispõe o artigo 15 do Código Penal. O agente vai responder por aquilo que já praticou. Então, se o agente estava tentando matar A e desiste, já tendo alvejado a vítima, responderá exclusivamente pelas lesões corporais causadas. Tá? Então, há uma exclusão da tipicidade daquela conduta, porque houve a desistência, porém responde pelo dano ou pela lesão que porventura tenha causado. O segundo é a causa de exclusão da culpabilidade, que entende que, uma vez o agente desistindo da execução do crime, que a princípio estava ali idealizado na sua cabeça, ele não deve mais sofrer nenhum juízo de reprovação social, né? Que é
que é o que nós vimos lá atrás, em outras aulas, que seria a culpabilidade. Que é culpabilidade? Aquele juízo de reprovabilidade que a sociedade faz de um cidadão em decorrência de um crime que esse cidadão, porventura, tenha cometido. Então, essa corrente, ela entende que se ele desistiu da ação, desistiu de executar o crime, que a princípio estava idealizado em sua cabeça, ele não deve mais sofrer esse juízo de reprovação social. E aí afasta-se a culpabilidade com relação ao delito principal, porém ele tem que responder pelo que já concretizou. Ou seja, se causou algum dano, se causou alguma lesão, ele responde por esse dano ou por essa lesão. Percebam que este entendimento é bem parecido com o outro. A diferença é que um fala de exclusão de tipicidade, exclui-se o tipo penal, e o outro fala de exclusão de culpabilidade, exclui-se aquele juízo de culpabilidade que se tinha até então em relação àquela pessoa. E depois nós temos a terceira corrente que pensa o seguinte, na causa pessoal de exclusão da punibilidade. Que acontece aqui? Neste caso, nesse terceiro elemento, o que se afasta é a punibilidade do agente. Deixa de ser punido aquele agente. Porém, a tipicidade e a culpabilidade permanecem inalteradas. Mas como assim? Vou dar um exemplo. Se o agente, por exemplo, estava atirando contra X para matá-lo e errava cada tiro que desferia por si só, a conduta configurava uma tentativa de homicídio, sendo certo que, ao cessar os atos executórios, afasta a possibilidade de ser punido, embora não se possa apagar uma tipicidade já existente. Trata-se de um prêmio pela desistência do agente. Não se pode suprimir retroativamente a tipicidade. Então perceba, ali a tipicidade ela persiste. Pelo fato do agente não ter acertado nenhum dos disparos contra a vítima, e aí ele desiste de continuar na sua empreitada, essa desistência cai em suas mãos como se fosse um prêmio, porque na realidade a tipicidade ela se configura ali numa tentativa, que ela deve permanecer. Porém, a questão da desistência, ela vai ser como se fosse um prêmio para aquele agente para não responder pelo crime tentado e ter os benefícios da desistência voluntária. Eu entendo particularmente, não só eu, mas também outros doutrinadores, como por exemplo o Guilherme de Souza Nutti, que essa última corrente parece ser a mais acertada quando você fala de uma maneira mais encorpada da prática de crimes, principalmente se tratando de crimes onde haja um concurso de pessoas. Por quê? Porque vamos citar um exemplo num crime onde haja concurso de pessoas. O fulano A pretende matar o fulano B, e para matar o fulano B, este fulano A contrata o fulano C. O fulano A paga ao fulano C para a execução do crime. Então, todos os atos possíveis para a execução do crime, o fulano A praticou. O fulano A foi até o final na sua empreitada. Por quê? Qual era a última etapa da empreitada do fulano A? Pagar. Ele quer que uma pessoa mate outra, contrata essa pessoa. A última etapa na sua empreitada é o pagamento. E ele realmente efetua isso. Então, ele vai até o final. Ele executa a sua parte no crime. Ele paga. Só que o fulano B, o fulano C, quando vai matar o fulano B, o fulano C desiste e não comete o crime. Não mata o fulano C, não mata o fulano B. O que acontece? Acontece o arrependimento, acontece a desistência, ou o fulano C, ele não vai responder pelo crime. Por quê? Porque pelo crime principal, por quê? Porque ele desistiu na sua empreitada, ele não foi até o final, e portanto não matou a vítima. Porém, fica aquela interrogação, em relação ao mandante,
também não acontece nada com ele. Afinal de contas, ele pagou para alguém matar determinada pessoa. Então, essa corrente da causa pessoal de exclusão de punibilidade entende que o mandante do crime tem que responder. Por quê? Porque na situação dele, ele foi até o final na execução de todas as etapas para perpetrar o crime. Já o agente C, não. O agente C desistiu, ele parou, ele não foi até o final e não executou o crime. Então, o agente C não tem que ser excluída a sua punibilidade, porque ele desistiu do crime. Porém, o agente A, que é o mandante do crime, este responde como mandatário de um crime de homicídio. Tá? Depois nós vamos para o arrependimento posterior. O que é o arrependimento posterior? O arrependimento posterior, ele ocorre depois de consumado o crime. Tá? Vejam bem, que até agora nós falamos da desistência voluntária, da desistência eficaz, né? Do arrependimento eficaz. Então, você percebe que todos eles não deixaram que o crime se consumasse, né? O arrependimento posterior, ele ocorre depois da consumação do crime. O agente, ele vai até o final na sua empreitada, né? Consuma o crime. Então, por exemplo, a intenção dele é furtar uma casa, por exemplo. Foi lá, furtou a casa, esteve na posse mansa e pacífica dos objetos furtados, porém, antes do recebimento da denúncia ou de uma possível queixa-crime, se for crime de ação penal privada, esse agente criminoso, ele vai lá e restitui aqueles objetos furtados à vítima. Então, havendo uma restituição, ou a reparação do dano que foi causado à vítima, o autor do crime, ele vai responder ao crime, porém, ele pode ter a sua pena reduzida de 1 até 2/3, né? Conforme está lá no artigo 16 do Código Penal. Então, perceba que essa desistência, ela é posterior, porém tem que haver a reparação ou do dano ou a restituição da coisa à vítima. Tanto a reparação do dano quanto a restituição da coisa à vítima tem que ser na sua integralidade. Eu não posso restituir a metade da coisa, eu não posso reparar a metade do dano, nem 90%, nem 80%. Eu tenho que restituir ou reparar na sua integralidade, ou seja, 100% do dano, né? Ou restituir 100% da coisa. Tá? Existem 3 requisitos para a configuração desse arrependimento posterior. 3 requisitos não, existem alguns requisitos, não são só 3, são mais, existem alguns requisitos. Primeiro requisito: o crime tem que ser sem violência ou grave ameaça. Tá? Então, a primeira coisa para que haja esse arrependimento eficaz, tem que ser praticado um tipo de crime que não tenha havido violência ou grave ameaça. A reparação, que eu já falei, a reparação da coisa ou a sua restituição tem que ser na integralidade. Não basta eu reparar a metade do dano, não basta eu restituir 80% daquela coisa. Eu tenho que restituir 100%, reparar 100%.
Tá? O terceiro, tem que haver a necessidade da existência do efeito patrimonial. Então, de acordo com o artigo, isso de acordo com o artigo 16 do Código Penal, o que diz que o arrependimento posterior só é possível em crimes patrimoniais ou com efeitos patrimoniais, tá? Então, esse arrependimento, para que ele possa ser aceito, ele tem que envolver crimes patrimoniais, além daquilo que eu falei. Ele tem que ser feito, tem que ser realizado até antes do recebimento da denúncia ou da queixa-crime. Depois nós temos o quarto requisito, que é a voluntariedade na reparação ou restituição. Então, esse ato de reparar a coisa ou de devolver a coisa tem que ser voluntário, não pode ser obrigado e não pode ser forçado. Ainda que o agente criminoso ele faça a devolução, a restituição ou o reparo com receio de ser condenado, ou ainda visando apenas diminuir a sua pena. Bom, eu vou restituir, porque eu sei que se eu restituir, eu só reparar o dano, a minha pena será reduzida. Então, percebam que, digamos assim, se você for observar nua e cruamente, não está sendo uma devolução voluntária, ele está devolvendo porque ele sabe que vai ter um benefício lá na frente. Mas mesmo que ocorra desta maneira, é entendido como um arrependimento posterior. Depois tem um limite temporal. O que é esse limite temporal? É o tempo em que a coisa tem que ser restituída ou o dano reparado. E a legislação diz o seguinte, que essa reparação ou essa restituição da coisa tem que ser feita até o momento do recebimento da denúncia ou da queixa, né? Porque se fizer posteriormente, vai apenas resultar numa atenuante que está lá no artigo 65, inciso 2, inciso 3, letra B do Código Penal. Então, se for depois do recebimento da denúncia da queixa, não vai configurar um arrependimento posterior. Então, para que se configure o arrependimento posterior, tem esse lapso temporal, ou seja, tem que ser até antes do recebimento da denúncia ou da queixa. E aqui, por último, eu fiz uma comparação entre desistência, arrependimento e tentativa. E aí eu coloquei o seguinte, que tanto no arrependimento eficaz quanto na desistência voluntária, o agente, para a execução do delito, ou impede a sua consumação, porque não deseja mais a obtenção de seu resultado. Já na tentativa, o agente deseja atingir o resultado do crime, que só não é alcançado por circunstância alheia à sua vontade. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são hipóteses da denominada tentativa qualificada, na qual o agente só responde pelos atos já consumados. Então perceba a diferença. Tanto no arrependimento eficaz quanto na desistência voluntária, há uma vontade própria do agente por detrás de tudo isso. Então, quando o agente se arrepende de maneira eficaz, é uma vontade dele. Ele, por vontade própria, ele se arrepende eficazmente e vai lá e evita que o crime se concretize. Na desistência voluntária, a mesma coisa. O agente vai cometer um crime, ele desiste de cometer esse crime por vontade própria. É algo que vem de dentro desse elemento. Tá? Na tentativa, não. A tentativa, segundo o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, são circunstâncias alheias à vontade do agente que faz com que ele desista daquele crime, que faz com que ele desista em concretizar aquele crime. Tá? Então percebam a diferença. Nos dois primeiros, há uma vontade interna da pessoa em se arrepender eficazmente, em desistir voluntariamente. Nessa última hipótese da tentativa, não.
São circunstâncias que são alheias àquele pensamento interior daquela pessoa, que faz com que o crime não se consuma. Há uma tentativa porque circunstâncias alheias à vontade do agente impediram o agente de concretizar o crime. Tá bom? Por hoje é só. Espero que tenha sido claro, que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigado.